Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha. Sejam bem-vindos. Mais um vídeo para compartilhar este momento com vocês. Fazer art journal me acalma, relaxa e ajuda a estimular a criatividade. Este conteúdo ele faz parte da programação mensal do canal e vejo que muitos de vocês se inspiram com estes vídeos. Se você está chegando por aqui agora e ainda não sabe o que é Art Journal, eu deixo na tela final um vídeo onde falo sobre o assunto. Para esta prática, eu uso um caderno da Canson com um tamanho aproximado a 5. As folhas, elas são levemente amareladas. Aqui na descrição eu deixo o link para vocês. Hoje eu separei itens bem diversos que fazem parte de kits de adesivos e papéis de marcas variadas e que comprei em sites nacionais e também no AliExpress. Quero fazer uma composição unindo este mix de elementos. Aproximei a câmera para trazer vocês para bem pertinho de mim, mas antes de iniciar eu quero dar um recadinho para o público que esteve no último vídeo de Art Journal do mês de abril. Infelizmente foi um vídeo que eu perdi a maior parte da produção, então hoje vou explicar rapidamente porque realmente ficou faltando essa parte do vídeo onde eu fazia todo o processo de aplicação dos elementos. Então no vídeo em questão eu utilizei carimbo para fazer estas texturas aqui de poá. Aqui são 4 washi tapes distintas que eu fui aplicando. Aqui é um adesivo em vinil transparente. Esse adesivo aqui é um adesivo de papel e foi onde eu apliquei adesivos para compor a data e também essa expressão aqui. Essa expressão em rosinha faz parte do adesivo, vem impresso no adesivo. Esta página aqui eu fiz com um papel de seda que tinha essa impressão de papelaria, então eu amassei bem esse papel, abri ele amassado mesmo, eu passei bastante colinha bastão aqui e fui aplicando ele, coloquei 2 mini grampos por aqui, mais adesivinhos, esse é um adesivo que tem essa impressão de alfabeto, e aqui eu rasguei de forma bem desconstruída mesmo, nada medido nem preciso, e apliquei esse carimbo muito fofinho, e aí ficou esse recorte aqui no papel de seda que deu a possibilidade, como se fosse uma janela para que essa impressão com o carimbo ficasse aparente. Peço desculpas ao público que esteve no último vídeo do mês de abril, que infelizmente cortou essa parte do vídeo que era tão importante, que era a construção do layout. Então, por isso que eu quis deixar esse recadinho explicando. Mas agora vou iniciar o layout do mês de maio. E eu tenho aqui um elemento, que é esse papelzinho aqui todo rendado. Esse aqui é num tamanho bem grande. Então, eu vou fazer a aplicação dele, de parte dele, na verdade, nessa lateral aqui, direita do meu caderno. Então, vou começar com essa aplicação. A aplicação eu vou fazer com colinha bastão, porque como esse papel aqui, ele é muito fininho, muito delicado. Então, eu acredito que se eu colocar cola líquida, acho que não vai dar muito certo, vai acrescentar muita umidade e ele com certeza vai acabar enrugando. Então, vou aplicar com uma colinha bastão. Apliquei mais quantidade de cola nessa parte que não é tão rendada. E aqui onde já é rendado, que tem os furinhos, né, do papel corte a laser, eu apliquei menos cola. E aí a retirada do excesso eu vou fazer com uma basezinha de corte, reguinha de metal e corte com estilete. Esses cortes mais retos, eu sempre dou preferência por usar o estilete ao invés da tesoura. Então, já retirei essa sobra, tirado. Como eu comentei com vocês, eu tenho elementos bem variados para construir. E uma coisa que eu quero fazer nesse layout aqui é fazer uso destes adesivos aqui, que são diversas menininhas e menininhos em situações do cotidiano mesmo. Então, eu quero pegar esses adesivos e fazer aqui embaixo das 2 páginas como se fosse uma borda. Então, eu tenho aqui alguns já que eu separei, peguei todos um diferente do outro, são vários modelinhos, e aí eu já selecionei os que eu queria para fazer a composição dessa faixinha de adesivo.
Eles são adesivinhos em papel de arroz, vai dar um pouquinho de dificuldade para tirar. Eu vou aplicando de uma maneira bem despretensiosa mesmo, não vou fazer uma composição prévia, porque eu quero trazer essa ideia de despretensão, que não foi pensado, da casualidade. Então, vou aplicando conforme eu for retirando os adesivos. Rodapé das 2 páginas finalizados. Esse recurso é bem interessante quando a gente está com muitos adesivos repetidos de um mesmo tema, muitos kits, eu venho com uma quantidade de adesivos grande, às vezes muitos repetidos, então poder utilizar esses adesivos que porventura a gente não enxergue como utilizar e fazer esse recurso de fazer um rodapézinho decorado pode ser uma boa forma de dar uso para esses adesivos. Tenho aqui esse adesivo, uma carinha antiga, ele é um adesivo em um papelzinho de arroz. Eu vou aplicar aqui nesse cantinho superior esquerdo, deixar ele aplicadinho. E agora eu quero fazer uma composição com esses itens que eu separei nessa tonalidade aqui desse azul, tem uma misturinha de vermelho também. Então, eu fiz a separação desses elementos mais nesses tons. E eu acho que eu vou aplicar nesse formato. Ou talvez modifique aqui um pouco, quem sabe. Eu gosto de fazer essa sobreposição, onde um elemento entra em outro. Eu tenho aqui também esse, ó, que é nesse tom, assim, desse azul acinzentado, que poderia também entrar por aqui, talvez. Mas aí eu tô achando que vai ficar um pouquinho demais, que vai pesar muito. Eu acho que eu vou usar só esses 3 por enquanto. Esse aqui não é adesivo, então eu vou ter que fazer a aplicação com colinha. Vou utilizar essa colinha em fita. Eu gosto muito da colinha em fita. Acho que fica fácil, otimiza o tempo de trabalho. Vou aplicar aqui. Talvez eu entre aqui com esse elementozinho, fazendo essa aplicação de imagens que sobem ou que descem, né? Aí fica ao gosto de quem tá olhando. Mas esse formato de escadinha. Então, vou aproveitar que ainda tem um espacinho para eu colocar. E vou fazer a aplicação nesse formato. Agora eu quero agrupar outros elementos que vão puxar para um novo tom. Então, acho que eu vou fazer uma pequena transição com esse adesivo aqui. Que é um adesivinho de selo. Vou colocar aqui esse ticketzinho. Esse aqui de coelhinho, que é um adesivo muito fofinho, inclusive. Pauzinho de arroz bem delicado. O bom desses adesivos em papel de arroz é que eles são reposicionáveis. Então, para quando a gente ainda tá testando a posição, o layout, se não gostar, é fácil de reparar. Vou colocar um pouquinho mais para baixo, porque eu acho que eu vou incluir algum elemento aqui. Eu até tenho um raminho de folhas, que de repente eu poderia utilizar aqui. Tenho esse outro aqui, que é um raminho de flores também, que eu tô querendo aplicar em algum lugar, mas ainda não sei. E eu tenho este de círculo aqui, que eu acho que pode ser uma ideia para esse espaço que tá entre esses 2 itens, entre esses 2 elementos. Ah, eu gosto bastante. Vou pegar esse tom de verde e esse tomzinho mais terroso, que eu acho que bate com esse grupo de cores. Então, aqui eu tava com um grupinho mais azul, vermelhinho, aqui eu já vi para tons mais terrosos, né?
com a inclusãozinha do verdinho. E aí eu tenho esse card, que ele é até num papelzinho bem durinho mesmo, de cartão postal, que eu vou fazer a aplicação dele aqui, porque eu acho que faz uma continuidade. E aí eu também vou aplicar com a cola em fita, que é para otimizar o meu processo aqui com vocês. Eu tenho aqui um pedacinho de um adesivo que eu usei no passado, não usei todo, ficou esse pedacinho, e eu tô querendo encaixar aqui assim, ó, criando como se fosse uma alça. E eu acho que pode dar muito certo dentro do que eu tô imaginando. Só vou ter que cortar um pedacinho, porque tá maior que o outro lado. Então, vou ter que dar uma... deixar mais ou menos no mesmo tamanho. Ótimo, excelente. Então, vou fazer a aplicação, que aí eu já faço uso desse pedacinho de adesivo que ficou no passado, que não foi utilizado. Vou usar agora. Estou aqui com esse kit de adesivos de laço, tô com muita vontade de usá-los hoje. Então, vou fazer o uso deles, só não sei ainda qual o tomzinho que eu vou utilizar. E eu gostaria de colocá-lo por aqui, talvez o preto fique mais adequado, porque fica mais próximo. E aí eu poderia entrar com esse ramo de flores que eu tava querendo aplicar, então já vou aplicar. Que eu já tinha separado ele aqui. Já era minha vontade fazer uso dele. Eu acho ele maravilhoso esse adesivo, parece até que eu carimbei a imagem na folha. E eu acho que eu posso aplicar um lacinho preto aqui. Esse lacinho, ó, ele vem com essa fitinha espuma que é um pouquinho mais alta, então ele vai ficar nesse relevinho. Eu acho que traz uma textura interessante para o projeto, porque está tudo aplicado de forma plana, e aí eu acho que esse lacinho traz um pouquinho de 3D para o projeto. Vamos ver se esse raminho de folha fica bem, se eu incluir ele aqui. Pode ser uma opção, mas ainda não estou muito convencida sobre aplicar esse elemento. Ainda tenho que pensar sobre isso. Eu tenho esse outro elemento que eu havia separado, que eu posso tentar colocar aqui embaixo, mas eu acho que eu ainda prefiro que ele sobreponha essa renda, e aí ele tem um tom que fecha bem com esses adesivinhos de círculo que eu escolhi. Então, eu vou fazer a aplicação. Esse aqui eu vou aplicar com a colinha bastão. Então, vou fazer a aplicação dele aqui. E eu tenho esse adesivinho de tag que é bem nesse tom dos círculos e da borda desse adesivo que eu acabei de aplicar. Então, vou trazer ele para o meu projeto. Vou colocar aqui. E nessa tag eu vou aplicar o número desse projeto, que é o 38. Nesse caderno aqui, ele é o número 38. Então, vou colocar com essa cartelinha de adesivos, de números e letras. 38. E eu estou aqui com estes carimbos de meses do ano, que são lindos.
E aí, vou fazer uso aqui do carimbo do mês de maio. Então, para construir a data, eu vou fazer uso desse carimbinho, utilizando essa carimbeira, que é bem escura, é um cinza bem escuro, mas não chega a ser preto. Eu gosto bastante dessa cor, exatamente por essa característica, ser bem escuro, mas não chegar a ser um preto fechado. Então, aplicado o mês, agora o dia e o ano, eu vou fazer uso destes adesivos aqui. Essa cartelinha que tá comigo aí há muito tempo. E aqui vou colocar, então, 21 de maio de 2024. Acho que tá faltando algo aqui nesse espaço. Então, vou pegar algum adesivo dessa cartelinha. Eu acho que o que melhor fecha nos tons é esse aqui. Vou colocar aqui. Vou subir um pouquinho a câmera para melhorar o campo de visão de vocês, para que vocês consigam enxergar o layout na totalidade de como ficou. E está finalizado. Caso você se inspire no meu para fazer o seu, não esquece de compartilhar e me marcar para que eu possa saber. Fico muito feliz quando isso acontece. Para quem ficou até aqui, obrigada pela companhia. Deixa nos comentários a hashtag Mix de Elementos para eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado 2 conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.